Costumamos pensar que a Terra e o espaço são dois lugares completamente distintos, como se existisse uma linha bem definida separando o nosso planeta do universo. Mas na realidade, essa fronteira é muito mais sutil do que parece. A atmosfera da Terra não termina de forma abrupta, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita à medida que ganhamos altitude, misturando-se gradualmente ao ambiente espacial. Dessa forma, ela está sujeita também a fenômenos magnéticos que emergem das profundezas da Terra. Curiosamente, foi descoberto que a nossa atmosfera está literalmente vazando para o espaço, em direção à Lua. No vídeo de hoje, vamos entender como o nosso ar está indo em direção ao nosso satélite natural. Pedido rápido antes do vídeo começar. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o Mistérios do Espaço, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. É muito rápido e fácil e você ajuda o nosso projeto a chegar cada vez mais perto do 1 milhão de inscritos. Bora pro vídeo. A Lua é, sem dúvidas, um dos corpos mais intrigantes do Sistema Solar. A teoria mais aceita sobre a origem afirma que ela nasceu após a colisão colossal entre a prototerra e um objeto do tamanho de Marte, conhecido como Theia. Esse impacto teria lançado enormes quantidades de material ao espaço, que posteriormente se agregariam para formar a Lua. Como consequência direta desse evento violento, nosso satélite compartilha uma composição química muito semelhante à da Terra, funcionando quase como uma cápsula do tempo dos primórdios do nosso planeta. No entanto, esse nascimento turbulento teve um preço. O violento nascimento da Lua deveria ter varrido os elementos voláteis, como é o caso do hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, o que não aconteceu. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que esses elementos praticamente não existiam na Lua, uma vez que o calor dos impactos consecutivos durante a formação deveria ter varrido tudo dali. Essa visão começou a mudar com a análise das amostras trazidas pelas missões Apollo. No rigolito lunar, o solo fino que cobre a superfície da Lua, os pesquisadores encontraram traços surpreendentes de elementos voláteis. Essas descobertas levantaram uma questão fundamental. Se esses elementos deveriam ter sido perdidos durante a formação da Lua, como eles foram parar bem ali? A resposta parecia estar em processos externos que atuam continuamente em nosso satélite natural. Uma das explicações propostas envolve o vento solar e raios cósmicos. Essas partículas energéticas bombardeiam constantemente a superfície lunar, implantando átomos ao rigolito ao longo de bilhões de anos. O problema é que o vento solar é composto majoritariamente por hidrogênio, enquanto as amostras lunares exibem quantidades significativas de nitrogênio, um elemento que não pode ser explicado apenas por esse mecanismo. É aqui que entra então a hipótese de que a própria Terra está abastecendo a Lua continuamente. Nossa atmosfera é riquíssima em nitrogênio e em outros elementos voláteis, e ela pode simplesmente estar vazando para o espaço e chegando de alguma forma lá na Lua. Em outras palavras, o ar que respiramos pode estar simplesmente escapando do nosso planeta por algum mecanismo, viajando milhares de quilômetros e chegando até a superfície da Lua. À primeira vista, isso parece improvável, já que o forte campo magnético da Terra atua como um escudo, protegendo nossa atmosfera da erosão causada pelo vento solar. Esse escudo magnético cria uma espécie de bolha ao redor do nosso planeta, dificultando a fuga de partículas atmosféricas para o espaço. Por muito tempo, acreditou-se que isso tornaria praticamente impossível qualquer transferência significativa de material da Terra para a Lua. Em certas fases da órbita lunar, a Lua literalmente atravessa um fluxo de partículas que escapam da Terra. Isso acontece porque o campo magnético do nosso planeta não é simétrico. Ele é comprimido no lado voltado para o Sol e se estende por uma longa cauda no lado oposto, formando uma estrutura conhecida como magnetocauda, que pode alcançar 2 milhões de quilômetros no espaço. É como se fossem cabelos levados ao vento.
Essa cauda funciona como um verdadeiro corredor magnético, capaz de transportar íons da atmosfera terrestre para regiões muito além da órbita baixa da Terra. Esse processo se torna especialmente eficiente quando a Lua passa atrás do planeta em relação ao Sol, basicamente durante a fase cheia. Nessa configuração muito específica, nosso satélite natural entra diretamente na magnetosfera terrestre e cruza a magnetocauda. É nesse momento que átomos de nitrogênio e oxigênio podem estar sendo guiados pelas linhas do campo magnético e incorporados à superfície lunar. Isso quer dizer então que a nossa própria atmosfera cria corredores para que ela vaze em direção ao satélite natural. Essa transferência ajuda a explicar uma descoberta intrigante: a presença de óxido de ferro, a chamada ferrugem, na superfície lunar. Para que o ferro oxide, é necessário oxigênio, algo que deveria ser extremamente raro em um ambiente quase sem atmosfera, como é o caso da Lua. A hipótese mais consistente é que parte desse oxigênio tenha vindo diretamente do próprio planeta Terra, transportado pela magnetocauda e depositado no solo lunar ao longo de bilhões de anos, reagindo com minerais ricos em ferro presentes no regolito. À medida que a Lua entra na magnetosfera, ela passa a ser bombardeada por esses íons atmosféricos em fuga. Com o tempo, esse processo lento e contínuo vai enriquecendo a superfície lunar com elementos voláteis. Embora a quantidade seja extremamente pequena, ao longo de eras geológicas, o efeito pode se tornar mensurável, deixando assinaturas químicas que hoje podem ser detectadas em amostras lunares. Essa descoberta tem implicações práticas importantes. A presença desses elementos pode ser valiosa para futuras missões tripuladas, já que recursos disponíveis diretamente na Lua reduzem drasticamente a necessidade de transportar tudo da Terra. Oxigênio, por exemplo, pode ser utilizado tanto para respiração como componente de combustível, tornando bases lunares mais viáveis a longo prazo. Além disso, esse processo de modelagem ajuda a compreender o destino de outros planetas. Marte, por exemplo, perdeu maior parte da sua atmosfera bilhões de anos atrás, em grande parte por não possuir um campo magnético global forte. Comparar a situação marciana com o sistema Terra-Lua permite avaliar como campos magnéticos influenciam a retenção atmosférica e, consequentemente, a capacidade de um planeta sustentar condições favoráveis à vida ao longo do tempo. E a Lua ainda não recebe apenas átomos da nossa atmosfera. Há ainda a possibilidade de que minúsculos fragmentos da própria Terra, incluindo materiais lançados ao espaço pelo impacto de Chicxulub há 66 milhões de anos, também tenham alcançado a superfície lunar. Tudo isso só reforça uma coisa muito importante: a Lua está longe de ser um mundo completamente isolado, e ela está em constante interação com o nosso próprio planeta, seja através desse corredor magnético ou até mesmo através da própria gravidade. No final das contas, tudo isso é incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!